Nesse vídeo eu quero te falar sobre os 3 assuntos do que podemos aprender com O Problema da Pobreza, de Abraham Kuyper. Então, preciso que você fique comigo até o final desse vídeo para você saber um pouco mais desse livro aqui e também tirar aí 3 assuntos do que podemos aprender. Então vem comigo. Fala pessoal, se é a primeira vez que você tá me vendo aqui, eu sou a Gil Rosas, criadora desse canal diretamente de Manaus. Aqui nesse canal nós falamos sobre estudo e leitura para você se tornar uma pessoa melhor. Aqui no meu canal tem a série O que Podemos Aprender e esse ano nós estamos lendo o livro de política. Nós não, eu estou lendo o livro de política e religião, no caso o cristianismo, para a gente saber um pouco mais, né? Eu decidi fazer esses vídeos por quê? Porque se você for um jovem no Brasil que nem eu, e não liga muito para política sobre essas coisas e resolveu estudar sobre isso para a gente não ser enganado, então trouxe aqui esse livro. Já fiz outro livro aqui. Esse livro é no mês de maio. Eu já fiz no mês de fevereiro e março. Vou deixar os links aqui na descrição. Um foi sobre idolatria política do Iago Martins, inclusive tá até aqui na minha frente. E o outro foi sobre conservadorismo do Roger Scruton. Ele é um filósofo e eu fiz um vídeo aí para você também ir comigo nessa jornada de autodescobrimento sobre política e religião. Se você quiser assistir, o link vai estar na descrição. E também, se você quiser adquirir o seu livro, tem um link aqui na descrição para você comprar o seu também, beleza? E para ficar de forma mais didática, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. A primeira parte eu vou falar a estrutura desse livro e na segunda parte eu vou falar sobre os 3 assuntos do que podemos aprender. Então eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo para você aprender também e também ficou curioso e adquirir esse livro aqui. Bom, esse livro ele é composto por 158 páginas divididos da seguinte forma. Ele começa com uma prefácio de Guilherme de Carvalho, que Guilherme de Carvalho é o fundador da Associação Brasileira de Cristãos nas Ciências e também fundador da Associação Kuyper para Estudos Transdisciplinares. Ele é bem ativo nessa área aí. Ele deu o nome do Abraham Kuyper para a associação dele. Inclusive, eles têm aqui na internet uma página no Instagram, se eu não me engano. E também a Associação Brasileira de Cristãos, eles têm uma página no site onde eles disponibilizam. Inclusive, eu também já fiz vídeo aqui no canal falando sobre um dos livros que eles vendem lá. Então, vou deixar os links aqui na descrição para você também. Depois que ele faz esse pequeno prefácio, vem uma introdução que é um pouco longa. Por quê? Porque é quase uma mini biografia do nosso autor, Abraham Kuyper. Eu vou chamar de Kuyper aqui porque, como eu falei, eu não sei falar o nome dele. Mas se você sabe corretamente, coloca aqui nos comentários que eu quero falar corretamente também. Então, essa introdução é feita pelo Pedro Dulce, que inclusive eu também já fiz vídeo de algum livro dele aqui no canal. Vou deixar o link na descrição também. Inteligência pra quê? Que é o nome do livro dele, que eu já fiz uma pequena resenha também te mostrando um pouco do que ele fala lá. E o Pedro Dulce vai conduzir a gente nesse mini documentário, nessa mini biografia do Abraham Kuyper. Ele fala desde quando ele nasceu, que no caso o Abraham Kuyper, ele nasceu lá na Holanda, ele foi um político, foi um jornalista e também foi um pastor. Ele fala da cidade onde nasceu, ele fala como foi a conversão, ele fala sobre os discursos, estudos e toda essa área de ativismo no nosso autor. E o mais interessante e importante é como é que ele se tornou um político. Depois dessa introdução, que eu achei um pouco longa, mas foi necessário para a gente entender o contexto e também conhecer um pouco do autor, nós vamos lá para o discurso propriamente dito do Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, como eu falei, ele era um jornalista e também um político na época. E esse texto ele foi transcrito pela Thomas Nelson, no caso nesse livro aqui, onde Abraham Kuyper fez um discurso no primeiro congresso social cristão que aconteceu lá na Holanda, em Amsterdã, no caso, em 1891. Abraham Kuyper, ele escreveu esse discurso por quê? Porque ele estava percebendo que a sociedade estava com algumas ideologias e estava disseminando as teorias de Karl Marx e também da revolução que tinha acontecido, no caso foi a Revolução Francesa. Então estava aumentando o movimento progressista dentro das igrejas, conflitando com os valores mais conservadores da igreja e aumentando também os movimentos nacionalistas. Eu acho que você já deve ter percebido que a gente também está inserido nesse meio. Só se você não morar no Brasil, né? Você não está vendo o que está acontecendo. Enfim, não posso falar muita coisa. O Kuyper estava preocupado com essas ideologias porque, como eu falei, ele estava tomando lugar da igreja. E essas ideologias, essas movimentações estavam querendo apagar, estão, na verdade, querendo apagar uma das maiores missões que a Igreja de Cristo tem aqui na Terra. Que é cuidar das pessoas que são mais
pobres e sofredoras. Isso fazia com que o ativismo e as instituições governamentais ocupassem o lugar da igreja nas questões sociais. E esse discurso é embasado totalmente nisso, né? Ele estava percebendo isso, então ele abriu o congresso falando essas palavras. E eu grifei aqui a que eu achei interessante, e se você for um cristão, que nem eu, esse vídeo, né, para todos os cristãos aí, quando alguém falar que, né, Jesus era um reformador, lê essa parte do livro para ele. Contudo, antes de se afundar por completo, surgiu uma luz em Belém e se percebeu no Gólgota um grito de alguém morrendo e despertando uma nova esperança para o povo. Não uma esperança como vista nos moldes de hoje, na qual muitos querem degradar e fazer do Cristo de Deus um reformador social. Salvador do mundo é seu título de honra, um cargo muito mais sublime, superior e rico. Ou seja, Jesus não veio para ser um reformador social ou algo desse tipo, ou algo desse gênero. Ele veio para ser o salvador desse mundo. Depois dessa transcrição da Thomas Nelson, né, para colocar aqui nesse livro, veio o epílogo, que foi escrito por Lucas Freire. E nessa parte do epílogo ele vai falar sobre os 4 pontos que ele identificou no discurso de Kuyper, que ele achou sensível e também precisa ser abordado. E é nesse ponto que eu quero te mostrar os 3 assuntos do que podemos aprender com esse livro aqui. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te peço que tu faça 2 coisas. A primeira é se inscrever nesse canal, porque assim você vai estar me ajudando esse canal aqui a crescer e que eu entenda também que esse conteúdo está sendo relevante para você. E segundo, já sabe, deixa o like, porque assim você vai ajudar no engajamento para que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas, seja cristão ou não, né? Vai que alguém que não é cristão está precisando ler esse livro aqui e assim ajudar no engajamento aqui do canal. Então faz essas 2 coisas aqui que tu já vai estar me ajudando. Primeiro de tudo, quando Kuyper escreveu esse discurso aqui, como eu falei, foi no congresso cristão, então o público dele era cristão, já que, como eu falei também no começo do vídeo, o movimento progressista estava aumentando nas igrejas reformadas e se contradizendo aos valores conservadores que tinha naquelas igrejas, que tem até hoje no caso. Então, todos os seus pensamentos são voltados para os valores, ensinamentos e crenças que nós como cristãos temos na igreja. O primeiro ponto que eu observei aqui, tudo se resolve com política. No discurso, ele enfatiza que a questão social não é a desigualdade material, onde vai usar a política para tirar dos mais ricos para dar para os mais pobres. Isso nem sempre vai resolver a questão da pobreza. Bom, primeiro ele fala pra gente que nós devemos olhar para o outro como uma imagem de Deus. O problema que ele levanta aqui é que, como cristão, a gente não consegue colocar a nossa esperança em Deus e nem a nossa confiança na majestade de Deus. Sim, a gente olha para o outro como um individualista, pregado na época, né, da Revolução Francesa, um modo mais humanista de ver a vida. Esse pensamento nós passamos por ter uma sociedade muito mais individualista, dividida entre elite. Então, tudo isso, o Kuyper vai falar pra gente que é a retirada da soberania de Deus da nossa sociedade, sendo assim vindo a desordem e ao caos. Passou-se a ser uma sociedade mais coletivista e não tendo uma ordem de uma hierarquia vinda da soberania de Deus para nós como sociedade. O segundo assunto que a gente pode aprender aqui é, por causa da mentalidade revolucionária, a gente tem um Estado totalitário. Com a mentalidade da Revolução Francesa e de movimentos nacionalistas como o liberalismo racionalista, a social-democracia e o socialismo, todos esses pensamentos eles proclamavam uma liberdade absoluta. Mas o que eles queriam mesmo era uma tirania absoluta. O único que se preocupa com o indivíduo, no caso a sociedade, seria um Estado totalitário. Kuyper mostra que a resposta para amenizar o problema da pobreza na nossa sociedade não vem de um Estado totalitário, onde nós tiramos do rico para dar para o pobre, mas de uma abordagem bíblica. Como eu falei no primeiro ponto, que tem a soberania de Deus como o ponto principal. Só pode ser resolvido através da igreja. O terceiro assunto que podemos aprender é a solidariedade encontrada na igreja. Bom, Kuyper vai dizer no discurso dele também que a gente tem, como igreja, nós temos que ser pessoas solidárias, pois com a visão revolucionária nós temos a solidariedade diminuindo entre os indivíduos, porque ele tem um pensamento muito mais humanista do que a solidariedade em ajudar as pessoas, em estar com as outras pessoas. Então ele vai falar também que o Estado revolucionário ele tomou conta da assistência social, o que era dever da igreja fazer isso com os pobres. Assim o Estado passou
de agir com justiça, pegou o papel da igreja com a caridade. Tanto é papel de cada cristão ser solidário e mostrar que Jesus Cristo ele tanto fez para o pobre quanto para o rico, assim fazendo com que a igreja faça a sua missão dada por Jesus Cristo. Depois de tudo isso, se você quiser ler mais sobre esse assunto, eu peço que tu adquira seu livro, porque só assim você vai tirar as suas percepções. Mas antes disso, assiste esse vídeo aqui que eu vou recomendar para que você ler mais e melhor e não ficar enrolando com o livro apenas de 185 páginas. Se você não leu ainda, até agora, né, eu tô gravando esse vídeo em maio, você ainda tem tempo aí de ler, fazer suas leituras melhores. Então aperta nesse vídeo que eu vou te recomendar, que eu te espero em alguns segundos nesse vídeo aí.